Olá, amigas empreendedoras do Portal Sou Mulher. Estamos aqui hoje no nosso podcast. Gente, cada dia isso aqui tá ficando sensacional. Olha, a Expo Quantic vai acontecer agora em 29 e 30 de março de 2025. Estamos quase chegando lá. É uma emoção, gente, e cada dia um profissional melhor que o outro. Agora já não dá mais nem para escolher. Agora é trazer todo mundo e começar a falar. Hoje estamos aqui com a doutora Josiane Barros. Gente, é tanta coisa que essa mulher tem de conhecimento que eu não sei nem se eu vou dar conta aqui hoje. Então, é ela que vai dizer para a gente qual foi essa trajetória. Ela tem a especialidade de educação física, pós-graduada em musculação, treinamento de força, graduada em fisioterapia, quiropraxia, e assim você vai contar tudo pra gente, doutora Josiane. Vem cá, seja bem-vinda, tô super feliz com você aqui. Conta tudo e não esconde nada da gente. Pode deixar. E depois a gente vai falar sobre a Expo Quantic, ela é uma das nossas palestrantes lá. Estou muito feliz por você. Eu também, Vera. Muito obrigada. Que oportunidade incrível estar aqui com você. Para mim é uma honra poder compartilhar o meu conhecimento, não só aqui hoje, mas no evento, né, na feira, palestrando. E é um evento que vai muito agregar para a humanidade, né? Exatamente. São profissionais de muito peso. E todos eles com uma mentalidade expandida, né? São profissionais integrativos que já entenderam qual que é o caminho da evolução da humanidade, né? Que é entender o indivíduo como um todo, como mente, espírito, corpo, comportamento, emoção. Então, assim, eu estou muito honrada em poder levar esse meu conhecimento e por estar aqui com você. Você é maravilhosa. Obrigada. A gente estava falando aqui sobre os temas em que a gente vai colocar para a Expo Quantic, que é até um spoiler que você vai dar para a gente, porque trazer esse conhecimento de medicina tradicional que dividiu o ser humano em etapas, em pedaços, né? Qual o segmento que a gente vai tratar hoje e que vai prejudicar o outro órgão? Qual é a coisa que vai fazer? Isso tem causado um grande transtorno. E você vem falar para a gente sobre como ajudar a pessoa a eliminar a dor. Gente, vocês não têm noção que é uma pessoa com dor em algum ponto do corpo. Eu tenho vivido momentos de muita tensão e eu estou me surpreendendo com o meu estado físico, mental, emocional. Porque já era para estar sem voz, já era para estar sem, equilíbrio, já era para estar nervosa. E pelo que eu tenho aprendido com todos os profissionais que eu tenho vivido e convivido aqui, nessa nossa jornada da Expo Quantic, tem me feito tão bem. Eu acho que se vocês pensarem em uma pessoa ficar melhor, já está acontecendo comigo. Eu vou dizer de coração que cada coisa que eu leio, eu falo, meu Deus, ela faz isso. Meu Deus, eu posso aprender aquilo. E de assistir, às vezes, a sua palestra, às vezes um trechinho daquilo já faz uma diferença enorme. Você imagina esse spoiler na Expo Quantic. O que você vai trazer para a gente? Fala da sua trajetória. Eu acho que é importante as pessoas saberem todo esse teu lado de jornada mesmo, de busca, né? Sim. Como é que você chegou a isso? O que você fazia que fez a mudança, que conseguiu tirar toda a, vamos dizer assim, da frente? Né? Quero seguir esse caminho, quero seguir isso. Sim. Como é que foi a sua trajetória? Você saiu da faculdade, você trabalhou? Como é que você fez? Então, hoje, olhando para trás, amanhã eu faço 43 anos. Olhando para trás, parabéns. Eu sou muito grata ao universo, porque hoje a gente fala muito sobre essa parte integrativa, mas eu vejo que eu já era integrativa desde quando eu comecei a estudar educação física, quando eu comecei a estudar como que o corpo funcionava. Então, eu já pensava fora da caixa. Eu falo que o segredo, até para você fazer neuroplasticidade, que é a formação de novos caminhos neurais, e você expandir o seu cérebro, é você aprender pensando. Então, as pessoas elas precisam começar a pensar e começar a juntar uma coisa na outra, principalmente profissional de saúde,
para poder ajudar outras pessoas. E sair da caixa. O que é estar na caixa? Tratar pedaço. Né? Que é o que nós já estamos fazendo há muitos anos e agora começou a mudar com o avanço, né? Com o conhecimento da associação da epigenética com a neurociência, a psicologia positiva, a física quântica, a espiritualidade envolvida e etc. Então, eu sempre gostei de esportes, desde pequena. Eu era uma criança muito ativa, né? Então, eu acho que tudo começou ali. Então, eu sempre fiz muitos esportes quando era criança. Eu comecei a fazer aula de ginástica localizada com 10 anos. Com 13, eu estava na musculação. E eu comecei a perceber, mesmo que de maneira inconsciente, o estado que eu saía da academia. Quando a aula acabava, eu tinha um estado emocional tão elevado, com uma vibração tão elevada, que eu não queria que aquilo terminasse. E aí o corpo começa a entrar num sistema de recompensa que nós chamamos de sistema dopaminérgico. Tem uma explicação isso na neurociência, que é um sistema de motivação com recompensa. E aí eu pensava assim, nossa, eu quero levar isso para as pessoas. Eu quero que todo mundo sinta isso que eu estou sentindo na academia. Isso já na minha adolescência. Quando chegou a hora de fazer vestibular, eu falei para o meu pai, olha, eu tenho dois amores na minha vida. Atividade física e animais. Amo, sou cachorreira, gateira, tenho 7 animais em casa. Meu Deus do céu. 7. E eu falava assim, pai, eu quero ser veterinária ou educadora física. E aí ele falou assim, ai, mas veterinária, você pode começar a faculdade e eu não consegui continuar a pagar, porque na época, né, ele não tinha como. Agora, a educação física era um valor muito menor. Ele falou, filha, faz os vestibulares e a gente vê. Aí eu fiz, passei nos 2. E aí ele falou, olha, ainda bem que você tem uma segunda opção, então faça educação física. E eu comecei a me apaixonar e ver como o corpo funcionava. Vera, nada era separado. Nada. Ali eu entendi o integrativo. Isso em 1999. Eu já entendi. Eu falei, gente, todos os músculos trabalham em cadeias, as articulações, uma depende da outra. Cada músculo que você move, cada articulação, uma coisa precisa da próxima. O corpo, para ele não ter dor e doença, ele tem que ser funcional e ter um equilíbrio postural, fisiológico e biológico. Então, ele é integrado. E aí eu comecei a entender. Só que assim que eu me formei, eu já quis fazer uma pós-graduação em musculação, treinamento de força e fisiologia do exercício. E eu tive aula com um professor que tinha as 2 profissões, fisioterapia e educação física. E ele falava muito das patologias, das dores, das disfunções e a musculação. Era o Ney também? Não era o Ney. E aí eu comecei a linkar uma coisa com a outra e começou a fazer bingo com a minha prática, já dando aula como professora na musculação, porque as pessoas vinham com muita dor. E muitas vezes elas até pioravam da dor quando iam para academia, porque faziam exercícios que, ao invés de ser aliado àquela patologia, era um sabotador. E a faculdade de educação física não tinha essa base de nos ensinar essa questão das disfunções. Era muito alta performance. Como se todas as pessoas fossem perfeitas, né? Não tivesse um desvio na coluna, não tivesse dor, não tivesse hérnia e etc. Ali eu tomei uma decisão. Falei assim, eu vou acabar essa pós, porque eu amo estudar. Eu ensinei o meu cérebro que quanto mais eu estudo, mais valiosa eu fico e mais a minha autoconfiança aumenta. Então, eu falo que o meu maior sistema dopaminérgico é exercício e estudar. Por isso que até hoje eu estudo e para mim não é porque eu tô... é maçante. Não, é um prazer. Eu entro em flow, né? Que é um termo que a gente usa em psicologia positiva. Eu entro em flow. Por quê? É o que você falou. Você está em flow aqui. Por quê? Porque você está aprendendo. Aí o seu cérebro entende, opa, conhecimento, valorização, dá um bem-estar, né? Então, esse também é um dos segredos para você envelhecer com saúde, qualidade de vida e saúde mental, principalmente. Aí eu saí dali e falei assim, pai, ainda morava com ele. Se eu fizer fisioterapia, o senhor paga? Eu morava com ele ainda. E ele queria que eu fizesse, os meus pais não queriam que eu fizesse educação física. Na época, eles falaram assim, por que você não faz fisioterapia? Eu falava assim, não, eu quero lidar com pessoas saudáveis e não pessoas que estão sofrendo e com dor. Mas eu não tinha maturidade. E assim, até porque antes dos 24 anos a gente não tem ainda, né, o córtex pré-frontal totalmente formado. Então, eu fui pelo esporte e aí eu falei, pai, vou realizar o seu sonho. Não, vai, minha filha, eu pago.
Ali eu entendi o meu propósito de vida. Quando eu cheguei no final do primeiro ano, foi uma paixão tão grande, algo muito interno, que eu vi que a minha missão não era trabalhar com pessoas que estava tudo bem, era ajudar as pessoas. E para ajudar as pessoas, geralmente são pessoas que estão precisando de ajuda. Exatamente. Então eu quis cobrir uma falta dentro da academia, que era ter as duas profissões e ter um domínio, não só da alta performance, mas das pessoas que estão incapacitadas, sofrendo e que precisam fazer exercício. Mas um exercício aliado e não um sabotador. Aí eu fui fazer a fisioterapia, continuei dando aula ainda em alguns momentos. Meu carro era um monte de roupa, jaleco, marmita. Uma hora eu era físio, uma hora eu dando aula de personal, assim. E aí não parei mais. Quando eu acabei a faculdade, eu fui fazer RPG, Reeducação Postural Global, que é integrativo. É uma especialidade da fisioterapia que avalia o todo para chegar no exame, para chegar na dor. Então, é Reeducação Postural Global. Acabei o RPG, fui fazer medicina chinesa. Aí eu virei integrativa de vez, né? Porque o oriental eu já era integrativa porque todos os meus alunos eu aplicava RPG, eu tinha esse olhar do todo, né? Então, mas a medicina chinesa foi uma bênção na minha vida como profissional. Tanto é que o meu método integrativo hoje da minha clínica Você profissional desenvolveu físio, um método fantástico, né? Tô tem a sabendo medicina dele. chinesa como carro-chefe. Ali eu entendi que não adianta a gente tratar só o mecânico, a coluna, o joelho, o quadril, sem tratar o emocional. E a acupuntura faz isso. Ela tem as técnicas para tratar o mecânico, desobstruir os meios, os tecidos inflamados. E ela também faz toda uma anamnese em que a gente descobre qual que é o padrão energético disfuncional dessa pessoa que fez ela chegar na dor que ela tem. Porque a hérnia de disco, artrose, qualquer lesão física ou qualquer doença também fisiológica, metade as causas são posturais e a outra metade são emocionais. E aí depois eu continuei quiropraxia, posturologia, osteopatia neurociência, também. PNL. Hoje eu faço uma pós fantástica em que ela associa a neurociência, a psicologia positiva, mindfulness e alta performance. Meu Deus. Então, assim, quando eu pego um paciente para atender, a minha consulta demora 1 hora. Por quê? Eu começo pelo mecânico, junto com o emocional, e eu vou agregando, vou trazendo o autoconhecimento, até com as técnicas de PNL. E não é só acupuntura, eu uso várias técnicas, é tratar o indivíduo. Isso que é ser integrativo. Você não trata a hérnia. Você não trata a escoliose, você trata a pessoa com escoliose. Para chegar na hérnia dela, é tratar ela. É isso que vai resolver. Então, por exemplo, eu tive o prazer, né, de conversar com o Dr. Elias, oncologista, e você também, e o carro-chefe dele também é medicina chinesa. E ele falou assim para mim, eu não trato o tumor, eu trato o paciente, entendeu? Esse é o bingo que todos os profissionais eles têm que ter. Porque se o profissional de saúde, independente da área dele, não entender dessa questão psicossomática, como que o cérebro funciona e de comportamento humano, ele não vai dar para o paciente dele o 100%. E eu falo que dos 100%, 50% é o meu trabalho, é o método, as especialidades, o tratamento. Os outros 50% é o quanto que ele entende o que ele tem e acredita na cura dele. Porque isso já vem desde o placebo, desde a época de Jesus, né? Quando ele ia curar, não saía curando, ele fazia uma pergunta sempre. Você acredita que eu posso te curar? E a gente vai conversar ao longo do programa, que vai ser um dos spoilers da minha palestra, em que eu vou falar muito sobre isso, o poder da crença em qualquer tratamento, em qualquer cura, seja de dores físicas, emocionais, disfunções, transtornos emocionais. A palestra, o tema da minha palestra é corpo de dor. Porque quando a gente fala de corpo de dor, a gente liga muito ao emocional. É um termo muito usado na psicologia. E como eu também trabalho com corpo de dor real, né, não só o corpo de dor dos traumas que estão no corpo, também dores físicas, o tema dela é corpo de dor, uma abordagem integrativa entre neurociência, fisioterapia e saúde mental. Meu Deus do céu. Essa é a minha história. Gente, olha isso. Esse mecanismo que você desenvolveu, que você observou, as pessoas não entendem como é que a coisa desaparece. Às vezes ela não precisa fazer muito, né? Eu nem sempre falava isso pra gente. Um movimento bem feito, ele não tem dor. Então, se doeu, você está fazendo errado. É isso aí. E a dor, na verdade,
é uma forma positiva do corpo te dizer, tá errado. Tá errado, você está indo no caminho errado. Então, tudo que a gente busca é sempre ir pelo certo. Mas se o corpo está avisando que para ele não está muito bom, é como, por exemplo, se eu sentir dor, aquelas abdominais, eu não consigo fazer aquilo. Eu não consigo fazer tanta força que estresse o músculo. Isso é uma coisa minha. Então, o meu registro de dor, ele é um limite muito, muito curtinho. Eu estou fazendo agora, com a Ana Paula, o Pilates. Eu nunca imaginei na minha vida de fazer o Pilates. Porque algumas coisas eu percebi que estavam encurtando. Sim. Por ter parado um pouco de treinar o karatê. O karatê você tem muita força, né? Eu treinei muito tempo. E a gente sabe que você treina a tua consciência, e você treina o teu corpo, e você treina a sua força de expansão de consciência mesmo. Porque ali o treino é forte para o corpo, mas ele não dói. Ele não dói. E por isso que eu me identifiquei tanto com o esporte, né? Que é praticamente uma filosofia, uma prática né, filosófica também. E assim foi esse crescimento de conhecer quais eram os meus limites. Mas por parar por um período, até um período de menopausa, aquelas coisas que a mulher... Acontece, gente, não tem jeito. Empreendedor é assim mesmo. É inevitável. Tem que passar pelo crivo da evolução mesmo. Eu senti aqueles calores e não fiz nenhum tipo de reposição, porque eu respeitei a natureza e respeitei o meu tempo, mas eu tive muitos sintomas de calor, né? Então, eu começava a fazer o esporte, eu começava a ter calor e aquilo era desconfortável. E isso me travava. E foi encurtando alguns movimentos, né? Agora eu estou descobrindo isso. É um processo, né, doutora? Porque esse processo que a gente passa, você tem que ter a consciência realmente do teu emocional durante o período de menopausa. Parece que a vida vai acabar ali, ou no frio ou no calor, você destempera, né? Porque eu não sabia se eu tinha frio ou se eu tinha calor. Eu acho que tinha aquela confusão. E isso acontece com muita mulher, não acontece? Acontece, é algo natural, né? E com relação ao exercício, o que acontece, né? Tudo que você usa, você treina e fica cada vez melhor. E o que você não usa, você perde. Né? Então, para tudo, né? Para tudo. Então, o paciente ele tem que partir do princípio que para ele melhorar do quadro dele, da dor, ele tem que fazer exercício. Claro que existem exceções, Vera. Então, eu falo assim, pacientes agudos, tô travada da coluna. É óbvio que você não vai para academia. Né? Não vai, mas tem gente que tenta. Dor irradiada, hérnia de disco, que são aquelas dores irradiadas, incapacitantes. Esse paciente, ele vai ter que começar o tratamento, tratando o porquê disso. Então, nunca tratando, vou tratar a hérnia, vou fazer um protocolo de fisioterapia, aquela fisioterapia tradicional, né, que vai ali botar o choquinho ali, fazer exercícios só para aquela região onde está a hérnia. Muitos desses pacientes pioram. Por quê? Porque não está respeitando a individualidade dele. Nós somos seres individuais. Precisa ter uma avaliação personalizada. Primeiro, como que o seu corpo fez para chegar nessa hérnia? E fazer uma engenharia reversa. Como que o meu corpo fez para me deixar deprimida? Como que eu fiz para ficar ansiosa? Como que eu faço para ser ansiosa? Esse é autoconhecimento, e nós temos várias técnicas, né? A PNL traz muito isso pra gente. Então, tudo eu como. Eu faço muitos questionamentos para esse paciente desde quando começou. Porque quando ele sentiu a primeira dor, que nunca é agora, porque nada é do nada, a pessoa só vai buscar ajuda depois que o negócio já tá desse tamanho, que o vazamento tá imenso. O quanto ela puder colocar um balde na goteira, ela vai colocar. O que é botar um balde na goteira? Ficar vivendo à base de remédio. E não ouvir o próprio corpo. Ela sente dor e não ouve, é o que você falou. Se eu tô na academia, sei que tenho hérnia de disco, estou fora da crise. Mas eu faço um exercício. Pô, eu cheguei bem. Como é que eu vou embora com dor? Exatamente. Então, é normal eu ter dor no músculo durante o movimento, dependendo da minha intensidade de exercício, da minha periodização, da minha carga, de tudo.
Agora, dor articular, jamais. Dor no joelho, dor na coluna, dor em agulhada, ciático. Ciático é um sintoma muito ali numa via de mão dupla com a hérnia de disco na lombar. Então não é normal eu ter dor no ciático. As pessoas não têm conhecimento de que isso, para tudo tem uma causa. Porque nós temos uma crença ocidental dentro da fisioterapia, isso está mudando, graças a Deus, de tratar efeito, de tratar exame, de tratar sintoma. A fisioterapia integrativa, como a medicina integrativa, elas estão caminhando, elas estão crescendo, porque os profissionais estão expandindo, estão saindo da caixa. Exatamente. Né? Então, é trazer esse conhecimento para as pessoas que o corpo que não se movimenta dói, naturalmente. Ele é cansado. Não tem como eu ter saúde mental sem exercício. O maior divã de terapia é a academia, é o esporte, é o movimento. Então, a atividade física, a musculação, o esporte, a corrida, o pedal, o que você gostar de exercício vai ser o teu maior divã de terapia para a tua saúde emocional. Por quê? A cura está dentro de nós. Nós somos o placebo. Então, o exercício faz com que você aumente os teus neurotransmissores do bem-estar, da cura, que é dopamina, serotonina, endorfina. Endorfina é um neurotransmissor extremamente analgésico. De moderada a alta intensidade, mais ainda, porque você vai liberando de maneira gradativa esse neurotransmissor. E aí você sai da academia com a mente vazia. Você derruba os níveis de estresse no corpo, de ansiedade. E as tuas dores físicas diminuem muito, principalmente um paciente crônico. Então, tirando o agudo, que entrou numa crise, que está em movimento incapacitado, travado, esse não. Mas aquela pessoa que todo dia acorda travada, depois melhora. Tem uma dor, chega de noite aquela dor, aquele peso no pescoço, aquela dor lombar, sabe? Todo dia ela sente uma dor no quadril, dor no joelho. Ela tem que ser ativa. A dor anda. Né? Eu acordo cansada. A minha dor anda, ela vai pra cá. Eu preciso ver se eu preciso repor alguma coisa porque eu acordo cansada. Mas você é sedentária, você vai sempre ser cansada. A minha perna é pesada. Sedentarismo. Você sabe que a musculação, né, o treino resistido, o treino com peso, ele aumenta as substâncias anti-inflamatórias que previnem até o Alzheimer, que são as miocinas. Então, a musculação desinflama o seu corpo e vai te prevenir demência. Olha que coisa, gente. Fora que vai te dar independência. Como que você quer chegar aos 90 anos? Em pé, atrás da mesa do bolo, sem bengala? Ou você quer chegar de fralda? De fralda em cima de uma cama, tomando um saco de remédio. Sentando e levantando de um vaso sanitário sem ajuda. Não, uma caixa de sapato de remédio, eu já vi gente assim. Então, assim, sentando e levantando de um vaso sanitário, sem ajuda, viajando, vivendo ou sobrevivendo. Então, nós temos que ser propositais, né? Então, a gente tem que ser intencional. Hoje em dia, a gente já sabe que o treino de força, a musculação, fora que vai prevenir várias doenças metabólicas, né? Baixa índice, os níveis de insulina, são inúmeros. Se eu começar a falar aqui, osteoporose, osteopenia, osteoporose, aumenta a densidade óssea, fortalece os teus ossos, a tua coluna, a tua mente, tudo. Indo pelo campo da física quântica, você até mesmo fazer uma caminhada, subir escada, você aumenta o seu campo eletromagnético. Exatamente, porque é o movimento. Porque o universo é movimento. Nada é parado. Nós não temos as estações. Nada é parado. Por que você achou? Porque você faz parte do universo. Todos nós somos um. Você vai parar ali e esperar descer, né? Todos nós somos do planeta. Nós somos todos conectados. Por isso que a lei do retorno é implacável. Não é porque Deus é injusto. Não, é porque o que você faz para o outro, você está fazendo para você. Porque todos nós somos conectados. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Tudo volta. Isso te assusta ou te conforta? Porque o universo é movimento. Então, eu não tenho que ser parada, eu tenho que estar me movimentando. Quanto mais eu me movimento, mais eu aumento esse campo eletromagnético. Né? E eu acesso o campo quântico e eu elevo a minha vibração. Porque as pessoas querem muito, como aplicar a lei da atração, né? A física quântica, tudo que a gente estuda, né? Que é comprovada cientificamente todos os dias, elevando a vibração. Então, não é o que eu quero, eu tenho o que eu sou, eu tenho que ser para ter. Então, eu não tenho o que eu quero, eu tenho o que eu já sou. Então, eu não tenho que esperar
ser abundante para me sentir, né, Abundante. abundante. Ou plena para ter saúde. Eu tenho que começar agora, né? Que já é um corpo condicionado. A gente vai falar sobre isso um pouco mais. Então, eu tenho que elevar a vibração. É o ser para ter. Tem coisa melhor para elevar a sua vibração do que você se sentir bem? Porque esse é o caminho. É me sentir bem para elevar a minha vibração. Se eu vivo estressada com dor, a minha vibração é baixa. A doença, ela tá na vibração baixa, ela não tá vibrando alto. É porque você Doença vibrando emocional alto, ou física. você tá feliz, né? Você tá Exatamente. vibrando alto. Então, assim, você tem que aprender a vibrar alto. Como? Primeiro, exercício. Segundo, se livrando dessa dor, tratando as causas e não remediando. Fazendo fisioterapia tradicional, que só faz exercício aonde está doendo, e aí você sai de lá pior, porque muitas das vezes não é a hora ainda de fazer aqueles exercícios, muito menos alongamento. Então, são várias coisas para a gente conversar. E ficar tomando remédio, que é o pior ainda, porque se você lê a bula, você nem toma. É verdade. Né? Então, e outra, o remédio não tira a dor mecânica, porque é mecânico. São vários tecidos disfuncionais do corpo, entre músculos, ligamentos, tendões, articulação, movimento, que estão disfuncionais para chegar aonde está o sintoma, onde está a patologia. O remédio não consegue chegar ali e desobstruir. Para dor visceral, ele até tira uma dor de estômago, uma dor de cabeça, é visceral. Agora, se essa dor de cabeça for por causa da coluna, não sai. Não sai com remédio, porque é mecânico, entende? Entendi. Então, por isso que nós precisamos ter vários tratamentos associados. Cada tratamento que eu estudava global de maneira integrativa, eu fui associando até que eu montei um método. Mas é sempre tratando o indivíduo. Eu preciso entender como que aquela pessoa fez para chegar naquele exame. Emocionalmente e mecanicamente. E não vai aparecer num exame Não, clínico, não. não vai aparecer no As exame causas de sangue, por nunca... exemplo. Não. Né? Não. Ah, eu vou fazer um exame, é o exame não. e não adianta. Para entrar no exame, a doença já se instalou, já interiorizou. A medicina chinesa fala muito isso, né? Por isso que o símbolo é yin e yang. O que é o yin e yang? O que eles querem dizer? O equilíbrio. Se a gente for traduzir para nossa medicina, quem é o yang? Sistema nervoso simpático. Quem é o yin? Parasimpático. Os dois, sistema nervoso autônomo, que é o nosso sistema da cura. Se eles estão equilibrados, eu tenho regulação o tempo todo. O que me faz ter uma doença metabólica, fisiológica, química? O meu corpo não consegue mais me equilibrar, porque eu vivo em estado de alerta acionado, luta e fuga, primitivo. Ou porque eu estou imaginando coisas que não existem, só pensando no amanhã, não vivendo agora, ou no passado, não ressignifico como depressão e mágoa, amanhã ansiedade. Então eu fico imaginando coisas que nem existem, nem aconteceram ainda, ou não esqueço que já aconteceu. E aí eu fico o tempo todo, o meu cérebro ele traduz isso que vem da mente com químicos. Esses químicos caem na corrente sanguínea. Ele torna isso um padrão, né? Um padrão. Porque todo dia essa pessoa tem essa repetição. Essa mesma repetição. E os neurônios que disparam juntos, as células nervosas na neurociência, se conectam. Então você faz um caminho neural, um circuito. Se amanhã eu faço de novo, eu estou reforçando aquele caminho. De tanto eu passar numa estrada todo dia com o carro, você já aprende, o pneu do carro passando ali, fica aquela marca no chão, não fica? Esse é um caminho neural fixado. Que você repetiu esse comportamento todos os dias, porque você está no piloto automático. Você nem se conhece e não sabe por que você tem esses pensamentos. Então, aqui eu estou dando um exemplo. Então, é um cérebro que vive junto com o corpo em estado de alerta, em estresse o tempo todo, para lutar e para fugir. E quando eu tenho que lutar e fugir, quando esse sistema é acionado, o sangue ele vai para as extremidades, não vai para as vísceras, não é hora de digerir nada. Então, ele não consegue me regular. Libera muito cortisol também. Muitos hormônios do estresse. E aí, como consequência, você baixa os outros, né? E viver com dor é a mesma coisa. Eu vivo todo dia remediando aquela artrose no quadril, aquela hérnia de disco. O remédio não tira dor mecânica. Vou para a fisioterapia tradicional, que também não resolve o meu problema. Já fiz 100 sessões, 200, e eu continuo igual. Melhorei um pouco, mas nunca eu me curo daquilo. Então, todo dia eu acordo com dor. Eu já sinaliza o cérebro, de novo isso, de novo. Aí eu começo a imaginar um cenário. Como é que vai ser? Como é que eu vou trabalhar amanhã? Eu não posso mais treinar, eu não aguento mais isso. A pessoa com dor, ela é estressada, ela é irritada, ela não é feliz. Primeiro que ela já não dorme, porque paciente com dor na coluna e artrose acorda na madrugada. Tem pico de cortisol no horário que não é para ter. É só de manhã que a gente tem que ter o pico de cortisol. Mas se eu acordei na madrugada por algo que é mecânico, com uma dor em agulhada,
todo dia, quantos meses? Quantos meses eu tomo anti-inflamatório? Tem paciente que toma anti-inflamatório há 6 meses, 1 ano. Corticoide, que altera todo o meu metabolismo e hormônio, é o maestro do nosso corpo. Olha, não é justo, gente, por causa de algo que é mecânico. Por quê? Porque não existe uma avaliação postural, cinética disfuncional, de como que aquele corpo fez para chegar naquela artrose. Para poder curar aquela artrose, eu tenho que devolver um equilíbrio postural para ele junto com o emocional. Isso também acontece, doutora, quando a pessoa tem muita cãibra. Ela acorda quase gritando de dor, porque dá aquela retração e vira uma bola dolorida. É muito derivado mecanicamente da coluna. Uma da compressão em algum disco que vai comprimir o canal medular, aqueles segmentos emergentes que saem dali. A acupuntura ajuda bastante nisso, muito, né? cura. Então, a acupuntura ela vai atuar como anti-inflamatória e analgésica desse canal medular, vai desobstruir esses tecidos envolvidos nessa compressão, que é um músculo em espasmo, pontos gatilhos formados ali como defesa do meu corpo. Isso aperta ainda mais esses segmentos, essas raízes nervosas, mandando uma informação para o cérebro de que existe algo errado ali. A pressão vai ativar receptores, né, que são mensageiros que estão no nosso corpo. E aí vai mandar uma informação para o cérebro que vai chegar numa área do cérebro que é o cérebro das emoções, que vai mandar uma resposta emocional para o corpo. E aí eu formei um caminho neural. Aí eu sinto dor todo dia? Todo dia. Todo dia. Olha como eu estou fixando esse caminho neural. Como que eu não vou ficar com depressão? Claro que eu vou. Porque eu estou liberando cortisol em excesso, noradrenalina, adrenalina. Com medo de dormir, né? De maneira desproporcional em momentos que não é para ter. E eu me sinto incapacitada. Como que eu vou ser feliz se eu estou toda torta, cheia de dor, travada, não durmo à noite, não consigo trabalhar, fazer exercício, fazer as coisas que eu amava? Não tem como eu ter saúde mental com um corpo disfuncional e cheio de dor. A empreendedora, por exemplo, quem empreende numa economia mesmo de alimentação, por exemplo, você está lá fazendo brigadeiro e de repente começa a ter cãibra, começa a ter dor, começa a ter... Você não vai fazer um brigadeiro gostoso, você não vai fazer uma coisa... A energia que você vai colocar no alimento é de uma vibração baixa. Isso vai comprometer na pessoa que vai comer o brigadeiro. Você vê? Porque tudo isso aqui, ó, nós estamos todos conectados. Então, essas informações, elas têm que ser disseminadas pelo mundo. Para as pessoas, a gente tem que parar de querer dar o peixe. A gente tem que ensinar as pessoas como a pescar. Porque o nosso corpo tem poder de autocura, ele é perfeito. Se não fosse, não teria sido criado por Deus, desde que os meios estejam livres. Então, com os meios obstruídos, como que ele vai conseguir se autorregular novamente e se curar? Não consegue. Então, a pessoa que tem, por exemplo, a empreendedora que vai fazer parte lá da estrutura da Expo Quantic, eu acho que ela vai lá para assistir, por exemplo, a sua palestra, ela vai sair de lá com uma consciência, vamos dizer assim, de expansão mesmo, porque ela vai aprender cada ponto para ajudar a melhorar. E quando a pessoa precisa fazer isso, doutora, ela, por exemplo, ela está lá fazendo o brigadeiro dela, não está pensando, mas ela já acostumou com a dor e a perna está inchada, o pé está doendo, já põe no banquinho. Eu já vi isso, por isso que eu estou comentando. Ela começa como? Para de fazer o brigadeiro, vai fazer alguma coisa para melhorar, vai pôr a perna para cima, vai começar a prestar atenção, porque eu acho que o quântico é isso, é você olhar para a partícula, ela some e daí, de repente aquela posição ela muda. Quando o observador começa a observar, é quando ela muda. E dentro do quântico, a gente trazer essa observação, que é para a pessoa ter mais introspecção e buscar um resultado para ela de solidez mesmo, porque ele desaparece como apareceu, né? Exatamente. Eu vou ensinar várias técnicas lá, não só para a gente vai ter alguma coisa prática também? Vou no final. Olha, gente, vocês vão lá para conhecer a doutora. De autoconhecimento, técnicas de PNL, para a pessoa se conhecer, para ela identificar quais são as crenças dela, que é o ponto de partida, porque tudo começa no pensamento, que gera um sentimento, que gera um comportamento. É a tua fisiologia, a química do teu cérebro, que é a química que cai na corrente sanguínea, que vai para alimentar as tuas células, vem de um pensamento. Exatamente. E as pessoas estão no piloto automático, nem percebem o que pensam e por que pensam. Então, eu trago técnicas de PNL para você começar a se conhecer
E uma técnica muito poderosa de meditação, usando, né, respiração diafragmática para estimular o sistema nervoso de reparação, que é o parasimpático, através do nervo vago, para as pessoas acalmarem a mente e ajudarem o corpo. É apertar algum ponto, tipo... Não, é uma respiração bem específica, usando contrações do abdômen durante a meditação. E Você ela consegue ensinar acessar aquela barriga do lado do avesso, assim? Sim, eu vou ensinar. Gente, aquilo é muito legal. Vai ser muito rica essa palestra. As pessoas elas vão Olha, aprender barriga muito. do lado do avesso, hein? A gente vai ter. E eu acho que o ponto de partida é esse, Vera. É a pessoa ela estar consciente do subconsciente dela, porque o nosso subconsciente corresponde a 95% de nós. A tua mente consciente ela só opera no teu dia e na tua fisiologia 5%. Então, eu quero ter saúde, só 5% quer. E os outros 95%? O que eu penso? Quais são as minhas crenças, né? Que o meu sistema nervoso autônomo, o meu inconsciente, está o tempo todo, é o meu corpo. O inconsciente está no corpo. Então, ela tem que estar consciente do inconsciente. Como? Percebendo o comportamento dela, saindo do piloto automático, despertando a consciência. Então, observar o que ela diz, o que você fala sobre as pessoas, sobre o mundo e principalmente sobre você. Eu sou ansiosa, eu sou ansiosa. Pronto. Você vai reforçar cada vez mais o teu padrão de ansiedade, porque o sistema nervoso autônomo ele é altamente sugestionável. Por isso que o placebo cura sem ter princípio ativo. Entendi. Porque você colocou a crença num remédio que não é remédio. Você não sabe que ali não tem princípio ativo. E o segredo tá na água, né? Tomar água com a então, informação, se pronto. eu fico repetindo, eu sou nervosa, eu sou estressada, o meu sistema imunológico é baixo, eu sou triste, deprimida, eu sou cansada. A tua realidade, ela só vai ser essa, porque o cérebro ele é linguístico. Então, o que a gente fala, ele automaticamente visualiza. Então, se eu falar, não imagine 2 maçãs verdes. Já você foi. imaginou na hora. Na hora. E sabe por que você imaginou? Mesmo eu tendo colocado Tem cabo, já tem folhinha, tem tudo. tudo. Eu coloquei o não. Eu falei para você não imaginar. É porque o não, quando a gente fala não tem representação linguística para o cérebro. É uma técnica incrível. Diga o que você quer. E não o que você não quer. Então, é focar no que eu quero e não no que eu não quero. Mas eu vou ficar falando uma coisa que é mentira. Não. Mas para você ser o que você é hoje, você criou uma personalidade por um conjunto de comportamentos repetidos durante os teus 35 anos você formou. Então, você criou. A doença que você tem hoje foi criada por essa personalidade. Então, se você não mudar, você não vai mudar a doença em você. Então, agora, como que eu mudo o que eu não sei que precisa mudar? Por isso que eu tenho que me conhecer, por isso que eu tenho que entrar com ferramentas. E o primeiro de tudo é observar como eu me comporto. O que eu falo? Porque vai retroalimentar toda uma crença no meu sistema nervoso autônomo. Ele vai obedecer aos meus comandos. O que você fala é uma ordem para ele, né? O que eu escuto? Com quem eu ando? São pessoas que elevam a minha vibração? Porque o ambiente é tudo. O ambiente muda a frequência. Ele gera frequência, o ambiente. As pessoas, nós temos uma frequência, né? Quem são essas pessoas? Elas só reclamam? Elas só focam no negativo? Elas não acham solução para nada? Ou elas sempre acham um problema para uma solução, né? E o que eu vejo? O que eu assisto? Eu estou assistindo podcasts que estão agregando, eu estou seguindo pessoas, né, no Instagram, no YouTube, que me trazem conhecimento, que me trazem conhecimento junto com o autoconhecimento para que eu possa pescar o meu próprio peixe, né, que me façam ter essa introspecção, começar a me conhecer, ou eu estou vendo pessoas que eu me comparo o tempo todo, mensagens negativas, lendo só sobre doença. Eu vou criar aquela doença, porque a lei da atração... O cérebro não sabe se aquilo é verdade ou não é. Tanto é que se você pensar em algo que aconteceu há 10 anos atrás, que te causou uma tristeza, você vai sentir a mesma emoção, como se fosse agora. Você revive tudo de novo. É como uma viagem. Se você gostou daquela viagem... Eu fiz uma viagem para o Japão. Eu já tinha feito outras. Nossa, que tudo, né? Gente. E você chegou aí lá? Não, nunca então, fui. Recomendo e recomendo. A gente não pode morrer sem ir lá. Ai, meu Deus. Porque a porta de Kobe é o nosso espaço. Então, quando eu preciso reviver aquele momento, que eu voltei com tanta experiência positiva, porque eu gosto de sentar à mesa com pessoas que falam de projetos.
Sim. sabe? Eu gosto de falar de projetos. Começa a falar de pessoas, eu não consigo entrar. Eu prefiro o projeto. Ai, qual é o nosso projeto? O que Sim, nós vamos sim. fazer? É. Você E, é fazedora. e as pessoas me acham, às vezes, um pouco chata, porque dificilmente eu vou parar para ficar ouvindo uma ladainha de falar mal de uma pessoa. Julgamento. Dali a pouco eu já estou falando de projeto e é automático. Então, Sim. assim, porque isso me faz crescer. Aquela coisa de julgamento, aquela coisa. Até a gente fala, às vezes você fala de alguma coisa, Sim. mas para dar um pouquinho de audiência. Mas não é aquilo que te alimenta. Eu falo, "Ah, como é que a gente vai Pelo poder contrário, resolver? só te- Aqui só te baixa a frequência, né? Mas a gente já tem mecanismos de ir cortando e vai, Sim, vai, vai, sim. vai, vai. E tem pessoas que às vezes não entendem isso. Uhum. Então, quando você precisa reviver aquele momento de tanto aprendizado, Sim. de tanta coisa que pode agregar para outras pessoas, como eu vi dentro do portal Sou Mulher como essência, de trazer soluções com eventos que trazem pessoas que falam de formas diferentes a mesma coisa, Uhum. né? Que levam a pessoa a melhorar. Puxa vida, se uma pessoa melhorou naquele projeto, meu Deus, é aquela pessoa que a gente tem que observar. Sim. Nossa, como é que aquilo fez bem? Estou no caminho certo. É isso aí. Fez bem para um? Quantas pessoas você já tirou desse nível de dor com o seu conhecimento postural, por exemplo, né? Sim. Meu marido está trabalhando numa empresa que as pessoas têm problemas sérios de movimentos repetitivos Uhum. e elas reclamam. Então, está sendo feita uma análise, Uhum. né, dentro daquela empresa com relação a isso, porque ele sugeriu. Ele falou, a gente tem que achar o que é que causa tanto isso, né? Por que isso? A pessoa trabalha olhando para trás, né? Como é que você vai trabalhar Como o dia que está a inteiro ergonomia desses funcionários, no ambiente de trabalho? Você entende que isso precisa de um profissional apontando? Sim. Porque eu já teve um que ele tinha um problema sério com uma bota. E essa bota atrapalhava, fez um machucado. Sim. E ele já não conseguia sair com a família. Porque aquele lugar doía, punha a bota de novo. Aí chegou novamente para o médico do trabalho dar uma olhada no ferimento. Mas por que está causando isso? Gente, troca a qualidade da bota. É isso aí. Resolveu o problema da empresa. Da empresa. E do rapaz, porque ele já não conseguia mais. E por que põe uma bota que continua machucando? Você entende que é um olhar que... Multidisciplinar. Esse é o segredo. Basta olhar. Isso aqui está atrapalhando, isso aqui está atrapalhando. Tira isso, caramba, exatamente, né? Aí isso para de atrapalhar. Mas as pessoas também, que eu tenho percebido, elas não sabem lidar com o que ela vai ser depois da falta de dor. Ela já tem isso também, não tem? Tem um trabalho que é o pós-evento do resultado da dor. Por isso que ela tem que fazer exercício. Porque ela vai fazer neuroplasticidade através do exercício, ela vai criar novas conexões, novos comportamentos, vai reforçar outros caminhos neurais. Da mesma maneira que as células nervosas que disparam juntas se conectam, e quanto mais eu repito, mais eu reforço, até que eu entro no automático. Por isso que para dirigir eu pensei 1000 vezes para aprender. De tanto eu treinar, hoje eu vim para cá, eu nem sei como é que eu cheguei aqui. Não sei. O meu corpo me trouxe, por quê? Comportamento ele já repetitivo. Sabe como faz com para você ver como o nosso inconsciente é o nosso corpo. Entendi. Então ele já formou um programa. Também existe a poda neural. Os neurônios que não disparam mais juntos não se conectam mais. Então, se eu não tenho mais uma escoliose e não acordo mais travada e não vivo mais com dor e tô na academia me sentindo viva, porque para eu estar fazendo exercício, sair de lá flutuando com neurotransmissores transbordando na minha corrente sanguínea, no meu sistema dopaminérgico de motivação e recompensa, é porque eu sou saudável. Porque uma pessoa doente, ela não tá ali fazendo spinning, não tá fazendo musculação, ela não consegue. Então, eu tenho aquela capacidade interna do meu subconsciente entender que eu sou capaz e que eu estou bem, saudável e sem dor. Agora, se ele para o tratamento e não faz exercício, ele vai sentir falta de sentir dor. É impressionante, porque o corpo vicia na substância, principalmente as viciantes, que é o estresse. A gente não fala assim, a pessoa explosiva, por exemplo, vou dar um exemplo. Estressada, explosiva, ela fala assim, quando eu vejo, eu já voei no pescoço. Eu
porque eu perdi o É controle. automático isso? Por causa pra ela? do estresse, que já está condicionado de uma personalidade adquirida, o corpo quer aquela substância. Da mesma maneira, porque o vício, ele é um hábito. Só que nós podemos transformar os vícios em virtudes. Exercício é um vício, uma virtude. Um vício que me traz resultados positivos. Então, se eu repetir todo dia aquela atividade física, eu vou querer ir sempre. Agora, se eu sou estressada todo dia, durmo mal todo dia, reclamo todo dia, reclamar faz com que eu veja sempre o lado ruim das coisas. E eu vou começar a produzir cada vez mais hormônios do estresse. Entendeu? Agora, se eu agradeço por tudo que eu tenho, eu vou disparar serotonina, que é um neurotransmissor envolvido no que eu já tenho. Olha que interessante. A dopamina, ela liga o sistema de motivação. Me sinto motivada para depois ter uma recompensa. Eu tenho que buscar algo. A serotonina está muito ligada ao que eu já tenho. Então, um dos exercícios que eu falo muito é agradecer. Aí o paciente vem falando, não, mas como que eu vou agradecer? Olha para mim, olha a minha dor. Eu tô travada da coluna, doutora, há 6 meses. Eu falo assim, mas você tá andando, né? Ou você tá numa cama de hospital Não com agradece nem tubo o na que- garganta. Tem alguém cuidando de você, você vestiu sua roupa. Tem casos e casos, mas assim, sempre tem algo pra gente agradecer, né? Então, tudo que eu focar vai crescer. Então, da mesma maneira que eu não, que eles se conectaram, eu formei um circuito, um comportamento condicionado no automático. Quando eu paro também de conectar, vai ter uma poda neural. É assim que eu mudo um comportamento condicionado. Então, não tem como o paciente tratar uma dor, principalmente crônica, porque se é crônico, hérnia de disco é uma patologia crônica. Você vem somatizando, você não acordou com hérnia. Você já vinha, teu corpo já vinha falando contigo, te avisando, doendo, você ficou só no remedinho, como eu falei no começo. Até que vem uma hérnia e ela vai aumentando de fases quando eu não trato a causa. Para eu chegar numa artrose, foram quantas tendinites no quadril? Quantas bursites trocantéricas na cabeça do fêmur? Para eu chegar nessa artrose, foi. Se você olhar a história do paciente, é essa. Ele ficou só remediando, não tratou as causas, entendeu? Tem um corpo condicionado a sentir os hormônios do estresse. E isso vai levar a uma doença autoimune. E ele leva a essas deformidades todas no... Todas. É. É. Quando é o mesmo nível de... Porque dá uma sensação que aquilo ali foi uma coisa muito, muito pior do que a gente conhece. De transformar todos os dedos, por exemplo, eles desencadeiam... Essa é a artrite reumatoide, geralmente, quando entorta, né? A artrose nos dedos, então, aí de uma artrite, depois vai para uma artrose, pode entortar um pouco. Mas as mais comuns é artrose no joelho, artrose na coluna e artrose no quadril. Totalmente postural. Essas, quando começam numa artrite, que é quando as falanges começam a inchar, isso daí é totalmente psicossomático, é autoimune. Então, por isso que eu falo que metade é emocional e metade é postural. Então, assim, mas como que uma pessoa... Como que essa metade emocional fez eu ter uma hérnia de disco ou uma artrose? O que eu penso, sendo verdade ou não, vai gerar um químico no meu cérebro, que vai cair na corrente sanguínea, que vai para as células, vai gerar um comportamento e vai ter... A primeira via de comunicação, de transmissão, começa na medula. Seu sistema nervoso está dentro da sua coluna. Tem neurônios andando no seu corpo. Então, tudo que acontece com o seu corpo é informado mesmo, né? É informado para o cérebro e volta. A via é bidirecional. Então, eu posso ter um pensamento ansioso que me gera uma ansiedade no corpo, como eu também posso ter uma tensão muscular derivada de uma compressão na coluna, que vai gerar pensamentos ansiosos. Aí, vamos lá. Eu sou ansiosa todos os dias, eu penso no amanhã, com pessimismo, eu tenho medo, porque a ansiedade vem um medo por trás. Tenho medo de morrer, ou medo de não ter dinheiro, ou medo de alguma coisa. Eu fico imaginando um futuro que eu estou me baseando no meu passado, né? Da minha personalidade. Então, o que vai acontecer? Vai ativar o sistema primitivo, luta e fuga. Eu vou ficar com um simpático muito ativo, vai subir os meus hormônios do estresse, sangue nas extremidades. Não é hora de reparar nada, de digerir nada, é hora de lutar, correr e fugir. Qual que é a primeira musculatura que tensiona? A intrínseca da coluna. Os músculos são todos entreligados, entrelaçados. Essa musculatura está totalmente envolvida, prendendo o disco intervertebral. Eu crio, porque para eu lutar, reagir, eu fico tensa. Quem é o primeiro a ficar tensa? A minha coluna, para poder me... Porque é ela que me dá o movimento para as extremidades. Aí eu faço isso todo dia, todo dia, todo dia. E junto com isso eu também tenho escoliose. Piso disfuncional. Ai, meu Sou Deus. sedentária. Cadê Tenho o de joelho lado? valgo, percebe? Pronto, juntei todas as peças para criar uma hérnia na L4, L5. Para criar uma artrose no quadril, porque
De tanto eu ficar fazendo força, força, força por um pensamento, ativando esse sistema de luta e fuga, eu comecei a mudar até o posicionamento de peças ósseas no meu fêmur. Ainda piso torto, que é a primeira causa de artrose no quadril, problema no joelho, percebe? Vai indo em cascata, Vera, porque no corpo tudo é conectado. E não tem como você separar a mente do cérebro, é ali, ó, o que eu penso gera uma química, e aí gera todo um funcionamento de circuitos e sistemas que são todos interligados. Porque você está absorvendo tudo do universo. E não tem como eu separar a mente do corpo, até porque o meu sistema nervoso está dentro do meu corpo via medula, que é o sistema nervoso periférico. Eu tenho neurônios andando aqui. Então, por isso que o tratamento da dor ou o tratamento emocional tem que ser integrativo. Os profissionais, eles têm que se comunicar. Né? Eu busquei estudar tantas coisas justamente para isso, para poder agregar. Eu tenho um controle do que você treina lá na academia, para saber se o teu treino não está sabotando o meu tratamento postural lá, junto com a acupuntura, junto com esse tratamento emocional também. Te trago ferramentas para fazer em casa, de meditação, livros, técnicas de PNL de autoconhecimento, para você se autorregular emocionalmente, elevar a sua vibração, se conhecer. Percebe? São peças que a gente vai montando. E eu trago para o paciente esse conhecimento, para que ele desenvolva o autoconhecimento, né? Jesus já dizia, conhece a ti mesmo, orai e vigiai. Olha o que ele falava, conhece a ti mesmo, porque tudo começa aqui. Só que depois que eu já condicionei o meu corpo, ele vai entrar no automático, porque ele é o meu inconsciente. Eu sempre falo, quer curar a sua mente? Comece pelo seu corpo, porque o corpo de dor está aqui. O teu inconsciente está aqui, que é 95% de você. E esse já está no campo físico, né? Já veio do biofísico pelos pensamentos, neuroquimicamente já transformou. E isso vai... E aí eu vou parar de ter, eu vou parar de ser aquele observador que só estava observando o que eu não quero. Eu vou começar a ser observador do que eu quero e vou acessar o campo quântico. Isso é cocriação, nós somos cocriadores. Nós estamos criando o tempo todo o que eu quero ou o que eu não quero. Isso aqui, para ser materializado, alguém pensou nesse projeto. Projeto. O que é um projeto? Começa no campo quântico, que é o campo de todas as possibilidades. Então, eu vou imaginar na minha cabeça. O que vai fazer eu trazer esse projeto que está no campo quântico para cá e ele virar isso aqui? Essa mesa, esse microfone, esse logo, esse programa. Mas até mesmo o projeto da Expo Quantic. Exatamente. Ele precisou ter uma percepção, uma cocriação e colocar isso em prática e ele virar uma realidade. Exatamente. Aí como que eu faço isso? Não é pensando só, é sentindo que aquilo é possível. Olha como vem da crença do autoconhecimento. E as pessoas às vezes observam, né, que eu sou uma pessoa muito calma, né? Quanto maior a pressão, mais calma eu fico. Que legal. Então, você nunca na sua vida você vai me ver nervosa e dando piti e dando nada. É a hora que eu mais observo para conseguir resolver o ambiente. E a equipe inteira está impressionada com a atuação que eu tenho tido com isso. É claro, tem algumas coisas que dependem da capacidade de cada um. Sim. Mas no que eu posso observar e fazer daquilo um momento de felicidade, de todo mundo ficar encantado e depois pensar, nossa, que evento. Eu já vejo a feira pronta. Já vê? Já. Mas é isso. Eu já vejo, até o pessoal me colocou, nossa, Vera, a feira não dá para fazer uma abertura. Dá. É só você avisar as pessoas. Tudo que eu construí, a clínica, o método, eu tinha metas claras. Então, todo projeto ele tem que nascer, a cocriação, de uma meta clara. O teu propósito. A pessoa deprime porque ela não tem propósito mais, ela não tem uma meta clara e definida. Até às vezes tem. Para que ela mas comece a pensar. Coloca tanta dificuldade para aquilo criar. Mas é porque vem das crenças e da personalidade dela. Tudo é autoconhecimento e tudo volta para a crença. Exatamente. Então, assim, dá para pensar em tal coisa? Dá, é só você avisar. Eu quero todos os palestrantes aqui na sexta-feira, porque no sábado a gente vai ter uma abertura bacana. Eu estou promovendo, criando mesmo um espaço com uma informação que já vai começar ali a feira.
colocando tudo isso alinhado ao que a gente pensou que ela pudesse ser. O que vai acontecer durante o dia é administrar tudo isso. Exatamente. Mas, por exemplo, a Andréia já está com a grade pronta por eu ter feito essa questão de ter que trazer um, trazer o outro e tá todo mundo ali. Gente, todo mundo tem que estar em Santos. Quem tiver em trânsito, pode ter um avião que não chega. Pode ter alguma coisa, vai atrapalhar a vida da pessoa. Vamos combinar tudo na sexta-feira? Todo mundo aqui na sexta-feira à noite? Quem tiver aqui mais perto, tudo bem. Mas para não perder a abertura. Exatamente. A abertura foi feita para a gente ter gratidão com todos eles. Falei, vamos alinhando isso tudo. Até 40 dias já está com tudo pronto. Falei, André, você viu isso? Maravilha. Sabe, você percebeu isso? Tem muita coisa para fazer ainda. Mas falei, você já percebeu isso, que você já está com tudo pronto? Porque desde o começo eu venho falando, eu quero assim, eu quero assim, eu quero assado. Tudo bem que construiu, veio um, veio outro, isso é uma coisa da natureza também. Veio alinhando, Sim. mas desde o começo. Uma coisinha ou outra saiu do que eu pensei, mas eu administro rápido. Então, no dia do evento, você vai me ver a pessoa mais calma. Eu não vou estar agitada. O que aconteceu foi até ali. Exatamente. O que dependeu de fazer é só até ali. Ali é o dia de acontecer e a gente manter o ritmo da calma. Mas para ser calma, esse é o segredo. O ambiente nos influencia o tempo todo. Isso é epigenética, né? Epi está acima. Então, o ambiente sinaliza o gene que cria a doença. Por que as pessoas adoecem? Elas não sabem lidar com o ambiente. Só que para eu ter essa calma, eu tenho que saber lidar com o ambiente. Então, não é o que me acontece. É o que eu faço com o que me acontece, que são os desafios, os imprevistos. Porque o universo é assim, tudo é movimento. Então, tudo pode acontecer mesmo você tendo visualizado, planejado, colocado metas claras. E aí tem que ter uma inteligência emocional para saber lidar e não ficar focando no problema. Vamos achar uma solução. Rápida. Vamos fazer, rápida. Né? Isso é ter gestão emocional. A gestão emocional te traz inteligência emocional. O que é inteligência emocional? E para tudo, viu? Para tudo. Para tudo. É você não permanecer no período refratário de uma emoção. Você saber transitar em todas elas. O medo é necessário na dose certa, a tristeza também, o luto, a alegria. Tudo em excesso é disfuncional. A gente fica ansiosa. Porque, se eu não ficasse ansiosa para estar aqui hoje, eu não teria me preparado um pouco mais. Você entende? Entendeu? Você foi atleta, o meu filho é atleta, compete. Ele fica ansioso, ele treina mais para poder chegar no campeonato e fazer o que tem que ser feito, para poder se preparar mais. Só que ela fica... Agora, é uma ansiedade disfuncional que não deixa você dormir? Né? Depende. Então, assim, a ansiedade ela é necessária na dose certa. Tem dias que dá realmente dá uma extravasada, né? Porque você tem controle o tempo todo, você tem um momento que você tem que relaxar e deixar. Soltar. Solta pro universo. Teu braço já deu, né? Aliás, é uma das grandes estratégias de cocriação é essa. Você visualiza, sente, vive cada detalhe daquele projeto como se fosse real, se sente capaz de realizar e merecedora. Esse é o segredo, é o ser para ter. Pronto, solta. Durante o dia, não pense mais nisso. Entrega. Engraçado, menina. E aí, agradeça. O tempo todo, se você ficar sempre na gratidão de tudo que você já tem, já construiu, que você é e tudo que você tem, vai mantendo sempre a vibração elevada. Isso vai te dando inteligência emocional para poder não permanecer em períodos refratários por tanto tempo quando acontecer alguma coisa com você. Aí outro dia eu ouvi assim, mas ninguém é assim, feliz o tempo todo. Concordo. Não, você Concordo. Tem momentos, Nós temos momentos, e esses momentos, isso é inteligência emocional, você saber passar por todos os sentimentos. Mas o problema é quando você permanece naquele sentimento. Quanto tempo eu vou ficar triste? Quanto tempo eu vou ficar com raiva daquilo? Repetindo, contando o que me aconteceu. Já tô num treinamento mais acelerado. Né? Agora... ficou com raiva? Ficou. Paciência, acabou, mas já Agora, agradecer por tudo que eu tenho, gente, isso vira um hábito. Isso vai manter sempre a minha vibração elevada. E aí os meus níveis de serotonina vão subir, de dopamina. Eu vou querer cada vez mais ir buscar. Eu não vou ficar esperando cair do céu, porque a lei da atração tem ação também no final. tem ação no final. A gente tem que fazer acontecer. Então, assim, não peça para Deus abençoar
o que Sem você fazer tem nada. preguiça de fazer. É. Eu postei essa frase hoje no meu stories. Então, assim, também E a, vamos co- lá, e a vamos coragem tem que levantar. ser construída, né? Construída. Só que a coragem, ela vem da preparação. Quanto mais preparada eu tô, mais coragem eu tenho, né? E o preparada é isso, é me conhecer, trabalhar nas minhas sombras, potencializar os meus talentos, né? Então eu potencializo no que eu sou boa. O que eu faço com muita facilidade? O que eu aprendo com facilidade? Faço com facilidade e que isso contribui não só comigo, mas com a humanidade. Esse é o teu propósito de vida. Ikigai fala muito isso. Uhum. Esse livro é fantástico, né? O Ikigai, propósito de vida. Como descobrir o propósito de vida? Então, tudo isso vai elevando a sua vibração. E você vai tendo mais saúde mental, como consequência, saúde física e vice-versa. Porque a via é bidirecional. Aí você vai ser o co-criador da realidade que você quer. E não do que você não quer. Seja materialmente falando, né? E seja fisicamente falando e emocionalmente e mentalmente. A fase de merecimento é uma das coisas, eu estava vendo os exemplos do Euler, e ele fala do merecimento. Assim, Sim. conhecimento, você tem tudo, É. mas você não tem merecimento causado por você mesmo. É. Pô, será que eu mereço tudo isso? Tem uma frase que é assim, né? Que eu vi uma vez a Elaine falando. A pessoa tem a vida que ela merece. É. Isso é chocante, mas é verdade. É que inconscientemente ela não sabe o nível de merecimento dela. Ela tem que questionar as crenças. Porque 95% do que ela é, que é o subconsciente, vai dar a realidade que ela quer ou que ela tem. Só 5%. Então, assim, eu quero ser assim, eu quero falar bem, eu quero subir num palco, eu quero abrir uma clínica, eu quero isso, eu quero um carro novo. Só 5% meu quer. E os meus 95% acha que eu mereço? Será que acha que eu mereço? Eu vou dar um exemplo meu, rapidinho, só para as pessoas entenderem. E tudo vem da nossa criação. Nós somos programados já no útero da mãe. A mãe programa o filho, tá? Isso, a parte da epigenética com a questão da Até neurociência. a questão química, né? Toda. No Porque ovário, tudo. o químico que está no sangue da mãe vem do cérebro dela, que vem da mente, e o nosso sangue alimenta o nosso feto. Uhum. Eles já são programados por nós. Olha que responsabilidade, né? Ser mãe. E então, o que acontece? Eu vou te dar um exemplo. Quando eu tirei carta, que eu comecei a dirigir, o carro era do meu pai, depois eu fui comprar o meu carro. O carro do meu pai era mecânico. E eu tinha um sonho de ter um carro automático. Só que eu cresci, eu fui programada, né? Os pais programam, ouvindo do meu pai que carro não era luxo, que carro era uma necessidade. Então eu me sentia culpada. Por mais que eu tivesse dinheiro para fazer esse investimento, era impressionante, Vera. Eu chegava e falava assim, não, o próximo vai ser, o próximo. Eu chegava na concessionária, às vezes a diferença era ridícula. Aí você põe o mecânico. A moça, mas por que você vai perder essa oportunidade? Eu não fechava o automático, eu voltava para o mecânico. Porque 95% de mim o meu inconsciente foi programado, o computador ele vai rodar o que tem no programa. Meu pai me programou dizendo, aí vem assim, não é luxo. Você está levando um carro luxuoso para quê? Você não merece. Ai, meu Aí Deus. vem o não merecimento por baixo, porque se carro não é luxo, por que eu não posso ter um luxo? Porque eu não mereço. E os pais têm uma hierarquia muito elevada sobre nós. Então, nós crescemos com os pais são os grandes. O que eles falam é lei, né? E eu falava, não, eu mereço, meu 5%. Mereço. Trabalho, estudo pra caramba, mereço. Chegava na hora, eu voltava. Nunca voltava assim, em êxtase, porque não era o que eu queria. Até que eu fui entendendo isso, estudando, medicina chinesa, mentalidade, eu comecei a despertar a consciência, devagar. Hoje, a minha vida... hoje eu trabalho bem menos do que eu sempre trabalhei. Eu ganho muito mais e consegui coisas que eu nem imaginava que eu fosse conseguir. E não foi trabalhando mais. Foi mudando até a minha menos, mentalidade. Até menos. Eu mudei a minha vibração, a minha mentalidade com a base no merecimento. Porque Deus quer que você tenha tudo. Tudo. Ele não vai dar para um e tirar de outro. Não, né? Vai. O que ele der para você é seu, não é do outro. Que nem nós temos um filho só. Então a gente não pode responder essa pergunta. Mas para você que tem 2, 3 filhos, se eu perguntar para você quem vive e quem morre, quem se cura, quem não cura, quem vai ser próspero e rico e quem vai ser pobre e escasso, quem você escolhe? Todas as pessoas vão dizer, não tem como. Não tem. Todos são meus filhos. Você acha que Deus, que é perfeito,
iria fazer isso com a gente? Não. Não. Né? Mas é que nós temos um poder que está dentro de nós. Ele quer que nós tenhamos tudo. Isso é o despertar da consciência. Né? A gente saber que nós temos essa capacidade, que nós somos co-criadores. E quando mas você decide... Então, mas quando você decide fazer ou você decide uma ação, as coisas começam a mudar. Sim, porque você né? mudou a sua vibração. A vibração. Decidiu, mas você também decidiu, elevou a sua vibração. Mas se o programa continuar ali, tu vai batalhar tanto, tu vai correr. Tu até pode chegar aqui, mas não vai chegar lá onde você quer. Vai demorar demais. O Euler fala isso. Porque né? é o inconsciente que manda. É. Por isso que a gente tem que ter um trabalho de autoconhecimento. Esteja consciente do seu inconsciente, porque é ele que controla a sua vida, os seus relacionamentos, a sua prosperidade, a sua liderança, o seu dinheiro, a sua saúde. É o inconsciente. Então, o que você escutava quando era... Quais são as crenças sobre dinheiro? Aí eu vou dar um spoiler aqui da feira, de um exercício. Qual que é a área da sua vida que você quer, que não tá legal? Olha para essa área e vê as crenças dessa área. É dinheiro? É o profissional? É relacionamento? O que é? Vai nas crenças. Volta a fita. O que você fala sobre isso? Qual que é a sua relação com isso, com essa área da vida? Nenhum homem presta? Casamento não dá certo mesmo? Então você respeitou todos os homens do mundo? Já conheceu todos? É crença. É crença. E também com base nos nossos pais. Os nossos pais tinham um relacionamento disfuncional. Então, pro meu inconsciente, relacionamento é aquilo. Então, eu vou sempre dar um jeito com o meu comportamento para criar aquela realidade igual eu fazia com o carro. Uhum. Entendeu? Então, essa é a explicação científica para a coisa. Porque é o teu comportamento que faz você ir atrás do que você quer ir realizar e acontecer, ou não. Mas o processo também é um processo de muito risco, né? Porque quando você está consciente do seu inconsciente. A gente sabe, tem horas que você tem consciência do que é. E você está no processo e a coisa está acontecendo. Ela vem acontecendo. Você mudar a crença no meio do processo, também você tem que ter um certo cuidado. Porque você está preparado para a enxurrada de coisas que você vai liberar? É um processo. É um processo. Não dá pra gente querer um resultado imediato. É o que eu falo pro paciente. Você não tem essa hernia de disco agora, nem essa artrose. Então, como é que você vai querer resolver isso aí? Corrigir as causas posturais, corrigir todos os desvios, tudo que está acontecendo com você em 10 sessões, uma por semana, que é esse o meu método lá na clínica, uma por semana, em 3 meses. Não, você ganha condicionamento em 1 mês na academia, você emagrece em 1 mês, você compete, você corre 10, 20 quilômetros numa prova, você treinou 1 mês só. Não, você foi atleta. É um condicionamento. Para você ser uma boa atleta, o que você tinha que fazer? Repetir. Treinar. Então, é um processo para tudo na vida. Eu tive um processo para adoecer e agora eu tenho um processo para me curar. E para me conhecer mais ainda. O autoconhecimento, ele é para o resto da vida. Você nunca vai parar com essas técnicas. Entendeu? Uhum. Só que você tem que ir de maneira gradativa e não ficar ansiosa querendo um resultado imediato para acontecer e para querer mudar uma crença no meio do caminho. Você tem que ver quais são as prioridades. Eu tô com um problema agora, eu sei que é dessa crença. Primeiro é tentar achar a solução para esse problema e pedir ajuda. São várias cabeças pensantes, certo? E pedir ajuda, e aí você começa a questionar as crenças e você vai devagar. Eu não vou te passar uma série de leg press com 50 quilos no segundo dia de musculação. Eu não vou te colocar para fazer RPG na tua segunda sessão que tu tem dor ainda. Existe uma conduta a ser tomada que é em cima de um processo, que é de acordo com cada pessoa, na individualidade dela. Por isso que eu tenho que me conhecer. E por isso que o profissional de saúde tem que ter técnicas para conhecer o paciente dele, para ajudar ele nesse processo da cura. Então, eu queria também resolver todas as minhas crenças agora. Também, né? Até hoje, olha, eu faço exercícios de reprogramação mental, eu treino o meu corpo todo dia, desde que eu era criança. E eu treino a minha mente desde os meus 40 anos. Então, eu vou para 3 anos que eu treino a minha mente diariamente, estando em casa, viajando ou não. É de domingo a domingo. Porque ninguém ensina a gente a treinar a mente, só ensina a treinar o corpo. Mas quem manda no corpo é a mente.
Todos os dias eu faço técnica de reprogramação mental e muitas das vezes eu me pego repetindo comportamentos condicionados de crenças que eu achei que já estavam resolvidas. Às vezes que eu já aparece, tinha né? reprogramado. E É. aquilo volta. E aí mas agora eu já tô consciente. Aí Então, eu não. é isso que eu falo pra você. Aí eu falo, não. Isso é crença. Aí eu entro com a técnica e tô assim, a gente tem que reservar um período do dia para treinar o corpo e para treinar a mente, para que eu seja intencional no meu futuro. Isso é investimento. Uhum. É cuidar desse templo, né? E porque se eu não fizer isso, a conta vai chegar. Eu vou ter problema no corpo, mecânico, fisiológico, biológico. Emocional. E também vou ter emocional. E viver com dor crônica, uma coisa que eu não falei, que é muito importante, pouca gente sabe. Como eu falei que viver com dor crônica é ter um sistema nervoso simpático muito ativado, luta e fuga, o sistema primitivo acionado diariamente, um corpo que vive em estresse, liberando esses hormônios do estresse de maneira desregulada. Isso a longo prazo, o que vai acontecer? Eu vou deprimindo todos os dias o meu sistema imunológico e não vou dando força para o parasimpático se equilibrar, fazendo a reparação. Eu começo a desenvolver doenças crônicas, autoimunes e psicossomáticas por causa de algo que começou no mecânico, que é mecânico. Uhum. O próprio câncer é uma doença autoimune. Então, olha a importância da gente procurar um fisioterapeuta integrativo que tenha várias técnicas, que avalie as causas do meu problema, tanto no emocional quanto no físico, para tratar as causas. E eu ter uma postura equilibrada, uma mente equilibrada, né? Me conhecendo. Porque onde há equilíbrio não há dor, não há doença, não há disfunção. Para que eu seja proposital. A palavra já fala muito bem que você está em equilíbrio. Intencional. Né? Então, são várias ferramentas, várias técnicas. Tem como as pessoas aprenderem a se autorregular. Porque o ambiente, a gente não consegue controlar as pessoas, Vera, e nem o ambiente. Mas a gente consegue controlar como eu reajo. Às vezes a pessoa não está num bom dia. Assim. Teve algum imprevisto. Exatamente. Não tá... Eu não vou mudar o outro, mas eu vou mudar como eu reajo com o outro, como eu vejo o outro. Porque não é o outro que me irrita, eu me irrito com ele. Então, se eu me conhecer e tiver ferramenta para me autorregular e for ativa já pela manhã, liberando esses neurotransmissores, estando consciente do meu inconsciente, por mais que eu tenha desafios, que eu encontre pessoas no meu trabalho, na minha família, que apertam os meus botões emocionais, eu vou ter inteligência emocional para lidar com isso. A minha chance de ter um transtorno, um problema físico, psicossomático, é muito menor. É muito menor. Então, o conhecimento, ele está aí para isso. E o nosso papel é esse. Até os impactos de alegria, né? Sim. Até os impactos de você receber uma notícia muito boa. Olha, aconteceu isso. Nossa, meu Deus, parabéns e tudo. Se a pessoa emocionalmente ela não está equilibrada, ela pode ter uma euforia, aí vira uma euforia, coisa... É disfuncional. É alegria em excesso. Em excesso. Até para isso, né? Precisa ter... Nossa, que legal, virou comum. Pronto. É isso aí. A gente está tendo esses treinamentos. Mas, olha, eu gostaria de ficar aqui o dia inteiro para falar com você. Nossa, passamos de uma hora. Muita hora. Você pode dar o seu contato, o seu Instagram, como é que você funciona. Com toda certeza. Teu endereço, as pessoas deixar. te procurarem. Sim. Porque isso é muito bom pra gente. São várias redes sociais, né? Todas têm o mesmo @, doutora Josiane Barros. O YouTube. Então, dentro do meu canal do YouTube tem os meus vídeos falando de saúde mental, atividade física, musculação e hérnia de disco, além de falar das patologias e os tratamentos. Como também eu tenho dentro do meu canal o meu podcast Agora é a Hora, que é @agorahorapdc, que é um podcast totalmente voltado para espiritualidade, autoconhecimento, saúde física, mental e empreendedorismo. Então, eu trago vários profissionais para a gente abordar esses temas. O meu Instagram... E o Sol nasceu para todos, né? Você vem Facebook, aqui, eu vou lá, o que pode aí. fazer para trazer para cá e para lá. E a minha clínica é @personal fisioclínica. O WhatsApp da clínica é 99103-5638. Eu também tenho uma outra empresa que é o Instituto Personal Físio. É uma escola digital com cursos digitais para pacientes se autotratar em casa, mecanicamente e emocionalmente, mentalmente, e para fisioterapeutas aprenderem o meu método. E agora eu vou gravar para educador físico também. Olha, grava que a gente vai colocar lá no portal Sou Mulher. Gente, foi maravilhoso hoje. Quero te agradecer de montão. Eu que agradeço. Gente, foi uma bênção esse episódio, Vera. Gostei. Olha, muito.
Tenho certeza que essa feira vai ser assim extraordinária, vai abençoar a vida de milhares de pessoas. Aí estaremos lá. Gente, na Expo Quantic, 29 e 30 de março de 2025. A minha palestra é dia 29, às 15 horas. Ah, já tá na grade, já tá tudo já tá. pronto. Daqui a pouco sai aí nas redes a nossa programação. Gente, muito obrigada e até a próxima com mais uma pessoa maravilhosa aqui. Obrigada.